Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Aqui é Natália Engel. No vídeo de hoje eu vou ensinar um bloco para vocês que eu nem desenhei, nem passei no papel as medidas, nada, porque ele é tão simples que ele é composto apenas de partes como essa aqui. Eu achei muito joia, porque assim quem acompanha e já viu em outros vídeos vários outros blocos que eu dei que tinham partes como essa aqui. Então é muito legal para fixar o conhecimento e o aprendizado de como construir partes assim. Olha só, o bloco ele é todo construído assim. Eu vou construir o meu com duas cores, tá? Esse com vermelho no meio, vinho, e essa parte com o verde no centro, tá? Então vamos lá, eu já vou ensinar o cálculo para vocês desse bloco já nas peças cortadas. Muito bem, então esse bloco ele é composto de 4 partes assim, desse jeito, com duas peças como essa. Se você quiser, pode fazer tudo da mesma cor ou cada peça dessa de uma cor do bloco inteiro, porque isso aqui que está aqui em cima da placa representa 1/4 do bloco. Então eu vou fazer mais 3 partes iguaizinhas a essa, tá? Tudo na mesma posição, as diagonais na mesma posição, essas faixas que se formaram aqui no centro, todas inclinadas para a direita, tá? Porque é isso que vai formar também o desenho. Então tem que ser todas assim, na mesma posição, certo? E são 4, para formar um bloco, né? São 4 joguinhos desse aqui. Primeira coisa que você tem que fazer, você tem que pensar assim, que tamanho que você quer o bloco. No meu caso aqui, eu vou fazer o bloco com 28, tá? Com 28. Bom, metade de 28, quanto que é? 14, tá? Então, o comprimento de cada um desses retângulos, porque olha só, voltando aqui um pouquinho, essas partes, como que elas são construídas? Elas são construídas a partir de retângulos, tá? Olha aqui, eu vou deixar o vermelho aqui só como exemplo. Então, essa parte aqui foi construída a partir de um retângulo assim, certo? E um retângulo e mais 2 quadrados. Que a gente coloca os quadrados, já tem a risca da diagonal de ponta a ponta. Então, eu coloquei todas as diagonais no mesmo sentido. Primeiro, eu costuro uma de um lado para eu poder bater essa costura aqui para não pegar a outra em cima, tá? E depois venho e já costuro a outra e abro para lá. E aí, ó, forma igualzinho a parte de lá. Voltando aqui ao cálculo. Bom, se ele é construído de 4 joguinhos, como esse aqui, então, no meu caso, eu vou fazer o meu com 28, cada um desses retângulos meus, eles têm que medir quanto? Metade de 28, quanto que é? 14. E a largura do retângulo tem que ser a metade do comprimento do retângulo. Então, quanto que ficou cada um desses meus retângulos? 14 por 7. Só que isso é medida final. Lembra? A gente só faz os cálculos do bloco com medida final. Aí depois eu acrescentei a minha margem de costura na hora de cortar o tecido, tá? Aqui eu ainda estou falando só do cálculo das medidas finais. Então tá, então meu bloco vai ter 28, metade de 28 é 14, metade de 14 é 7, ok? Entendido isso? Beleza. Então tá, então eu sei que eu tenho que cortar quantos retângulos? 8 retângulos de
seria a medida final 14 por 7. Só que agora, na hora de cortar, eu tenho que somar a margem de costura, não é? Se eu estiver trabalhando com meio, margem de meio, eu vou acrescentar 1. Se eu estiver trabalhando com 0,75, eu vou acrescentar 1,5 em cada uma das medidas. Então, no meu caso, eu vou acrescentar 1 porque eu estou trabalhando com a margem de meio, ok? Então, as medidas iniciais não era 14 por 7? Então, na hora de cortar, com quanto que eu vou cortar? 14 mais 1, 15. 7 mais 1, 8. Então, eu cortei 8 retângulos de 15 por 8. Só isso. As cores, cada um escolhe do jeito que quiser fazer, tá? Se quiser fazer tudo de uma cor só, pode. Um de cada cor fica muito legal, muito bacana. Pode ser tom sobre tom, ou depois, na hora que eu montar, eu vou dar uma outra ideia também de jogo de cores que fica muito bacana, eu acho. No meu caso, eu vou trabalhar só com essas duas cores, esse vinho e esse verde, tá ok? Então, vamos lá. O que eu fiz? Como eu vou trabalhar com essas duas cores, eu cortei 4 retângulos desse vinho, né? Um aqui já tá pronto, né? Que eu já deixei para mostrar para vocês. E 4 retângulos de 15 por 8. Também são, todas as medidas são iguais. No verde, ok. Agora, os quadradinhos para formarem essas partes aqui. Bom, cada retângulo recebe 2 quadradinhos, tá bom? Então, são quantos quadradinhos? São 8 retângulos no total. Se cada retângulo recebe 2 quadradinhos, então são 16 quadradinhos. De quanto? Eu não cortei o meu com 8? 15 por 8? Então, são 16 quadradinhos de 8 por 8. Todos já com a diagonal, tá dando para ver? Todos com a diagonal já traçada. E agora é só costurar, do jeito que eu acabei de falar, mas eu vou relembrar aqui para vocês. Então, o que eu normalmente faço? Aqui eu não fiz isso só para efeito de explicação, mas quando eu vou fazer um bloco como esse, eu tenho que costurar quadradinhos em todos, então eu pego todos, alinho, venho e costuro tudo de um lado só. Lembrando que todas têm que ser para o mesmo lugar, você não pode fazer uma para um lado, a outra para o outro, não. Nesse caso, desse modelo, são todas para um lado só, todas para a direita. Então, eu já coloquei, eu posiciono todos os quadradinhos à minha direita, aqui ó, a diagonal, ó, para o alto, para a direita. E venho e vou bater uma costura em cima dessa linha, tá? Depois eu já abro aqui, dou só uma pequena vincada assim com a mão mesmo, só para o tecido ficar viradinho para cá, para sobrar espaço aqui. Venho com todos e vou pregar todos do outro lado, do lado esquerdo. Aí, ó, nota que as diagonais têm que estar paralelas, tá? Então, aqui, ó, se você colocou essa, ó, para a direita, por o alto, a outra sai na mesma posição. Fiz isso, a costura em todos, venho, ó, já fiz aqui, retiro o excesso, tá? Retiro, corto com a tesoura mesmo, olha, esse aqui eu até deixei um para mostrar para vocês. Quem quiser pode cortar no cortador, mas eu não sei, eu acho mais trabalhoso. Agora aqui tem uma dica que eu gosto sempre de falar. Isso é porque eu já vi casos com as minhas alunas presenciais, delas cortarem muito rente aqui a costura, ficar uma sobra muito pouca aqui. Eu acho que isso desestabiliza o trabalho. Quando a gente corta com uma margenzinha maior, ó, assim, tá? 1 centímetro mais ou menos, dá mais estabilidade para esse trabalho, para ele não entortar aqui. Então aqui todas as minhas peças costuradas, agora é só montar o bloco, tá? Lembrando, se você quiser fazer de uma cor só, pode fazer, que tudo vai ser colocado, costurado na mesma posição. Então aqui, como eu estou usando duas cores, eu vou costurar todos os meus dessa maneira aqui.
vou costurar não. Primeiro eu vou montar assim para vocês verem, porque aqui, por conta de eu estar usando duas cores, ele me possibilita dois modelos. Aí eu começo esse bloco de que jeito? Primeiro na horizontal, esse quadradinho bege que vai ser o centro. Então aqui já vai ser o centro, imagina que aqui é o centro do bloco. Então quadradinho bege apontando para o centro. Se esse está na horizontal, o próximo vai ser na vertical. Aqui também, o de cima vai ser na vertical, porque o de baixo está na horizontal, né? Então aqui eu estou colocando e aqui na horizontal. Porque aqui eu determinei que eu quero o vermelho no meio. Se eu quiser inverter, eu quero o verde no meio. Inverto aqui as peças, ó, já é o segundo modelo. Mas calma que ainda tem mais modelo. Eu até falei 2, mas eu esqueci que pode inverter as cores aqui. Quer dizer, o modelo é um só, né, pessoal? Assim, de montar, que é esse formando esse quadrado aqui no centro. Mas aí a gente pode brincar com as cores. Olha, agora montei com o verde no centro. O que eu quero dizer para vocês que para formar esse quadrado aqui no centro, que esse é o modelo desse bloco de hoje, é muito importante que a gente comece aqui com esse primeiro na horizontal, porque daí o bico aqui, como eu já costurei todos para a direita e para o alto, aqui já fica, lembra que eu acabei de falar assim, como posicionei essa primeira peça, falei aqui é o centro do bloco, tá? E aí depois fica fácil de eu vir encaixando os outros. Mas todos, olha, são montados da mesma maneira. Agora ainda tem um terceiro modelo. Se você quiser, pode fazer os grupinhos de cores iguais, que eu achei muito bacana também. Eu vi na internet que ele é assim, ó. Aí um joguinho de uma cor aqui, outro joguinho de outra cor aqui. Eu já vi um que cada joguinho desse é de uma cor. Vi um outro também, tudo isso eu tô falando aqui, tô citando exemplos para o jogo de cores. Olha o que a gente pode fazer com um bloco. Mudando as cores, parece até que mudou o bloco, mas não é. É a mesma construção, mesmo bloco, tudo. Eu vi um outro que eles colocaram essas peças aqui do centro de uma cor, vamos supor, vermelho. E essas que ficaram-se mais da parte de fora, cada uma de uma cor. Tom sobre tom. Também ficou muito bacana. Essa aqui do centro destacando um pouco mais e as de cá um pouco mais fracas, as cores, tá? E você agora é só montar. Olha que legal que é. Eu ainda nem sei como que eu vou montar, mas o interessante é isso. Começa pelo de cá na horizontal, que o quadradinho já sai assim. Porque olha só, se a gente não fizer assim, vamos supor, eu costurei todos os meus joguinhos de 2 em 2. Fui lá e costurei 4 joguinhos. Tá, mas na hora de montar, eu peguei e montei, eu comecei assim, ó. Comecei com esse aqui de baixo, ó. Então, tá, vamos supor que eu já tenha costurado os 4 joguinhos, né, de 2. Aí, vamos supor que eu comecei por esse aqui de baixo da direita, na vertical. Olha o que vai acontecer. Vou montar para vocês verem. Forma um outro modelo, mas não é a minha proposta de hoje. Mas quem quiser montar o outro modelo, fica à vontade. Tô só falando porque é a proposta que eu quis trazer hoje, né? Então, eu comecei aqui, ó, vertical. Então, se esse tá na vertical, esse vai vir na horizontal, tá? Aqui, horizontal e aqui, vertical. Eu já até, mais vídeos passados, eu fiz um bloco desse aqui. Acho que em marrom, se não me engano, e depois fiz uma bolsa com ele. Até tem o tutorial aí. Era isso aqui, esse modelo, só que eu só usei 2 cores, né? Uma pra cá e uma pra cá. Eu não fiz desse jeito aqui, ó, um joguinho de uma cor, não. Todos os joguinhos das mesmas cores, tá bom?
Aqui, quando eu falo que eu trabalhei com duas cores, são as cores principais, porque a cor de fundo eu não estava contando, tá? Então, na verdade, aqui eu usei 3 cores, a cor de fundo, esse verde e esse vermelho, tá bom? Mas quando eu falo que aqui eu quis fazer de 2 cores, eu tô me referindo ao verde e ao vermelho, tá? Então é isso, só que não é esse o modelo que eu quis trazer hoje para vocês. Eu quis trazer justamente para vocês entenderem como que o posicionamento na hora é a mesma coisa, mesmo bloco, e como que o posicionamento, o jeito que a gente começa a posicionar pode mudar o modelo do bloco e como também que o uso das cores também muda completamente, às vezes, a proposta do bloco, né? Então, agora eu vou costurar cada um de que jeito? Primeiro eu costuro de 2 em 2, certo? Um vermelho e um verde, um vermelho e um verde, e depois costuro nessa posição que eu quero, que eu escolhi, que é com o vermelho no meio. Ainda há a possibilidade, depois de costurados os joguinhos, quem quiser se arrepender, mas eu acho que eu não queria o vermelho no centro, uma suposição, né, que você estiver usando as mesmas cores, ainda dá para virar, dá para pôr o verde no centro também, tá? Então é isso, eu vou costurar e já trago o bloco pronto para você ver como que ficou. Aqui está então o bloco pronto, costurado, tudo certinho. Uma dica que eu quero dar para vocês é o seguinte: eu já fiz desses blocos tanto na industrial, que a margem é de meio, inclusive esse foi feito na industrial com a margem de meio centímetro, e já fiz na doméstica também com a margem de 0,75. Eu achei mais fácil fazer na doméstica com a margem de 0,75. Por quê? Eu vou explicar. O que acontece? Quando a gente tem uma margem um pouquinho maior, se de repente o tecido cedeu um pouquinho na hora da emenda aqui, para ficar tudo certinho, os biquinhos aqui, a gente tem uma margem um pouquinho maior para poder trabalhar, né? Aqui também, olha, pode ver essas pontinhas que sobram, porque sempre tem que sobrar isso aqui, porque na hora que a gente for montar esse bloco, utilizar esse bloco para qualquer coisa, sei lá, um outro para compor um trabalho maior, ou mesmo que eu fosse finalizar um bloco como esse aqui, na hora de passar um viés, uma coisa, eu não posso comer essas pontas aqui. Então, o que acontece? Olha como fica pequenininho, né? E então, quando a gente tem uma margem maior, aqui sobra mais e dá a possibilidade da gente errar menos. Porque quando a gente faz esses trabalhos assim, põe esses triângulos na beirada, por mais capricho que a gente faça na hora de passar tudo, o que acontece? Às vezes o tecido cede um pouquinho. Então, é interessante, eu achei melhor na doméstica. Mas para quem às vezes não tem só industrial, tudo, na hora de fazer esses encaixes, vai com calma. Se for o caso, alfineta, marca em cima, faz um vinco. Quando você tá lá com ele dobrado, você vê, passa sua unha em cima, vê onde que tá o encontro, se a agulha vai bater certinho ali em cima, para não haver problema, tá? Então, porque na margem de meio a gente fica muito restrito, tá bom? Mas isso é só uma dica. Eu senti isso, que eu já tenho experiência de fazer tanto com uma quanto com outra. Na industrial, com uma margem maior, facilita um pouquinho mais o trabalho. Isso é uma opinião minha, tá? Que eu gosto de passar para vocês. Quem tiver as duas, tenta tanto numa quanto em outra. Mas lembrando, se você vai trabalhar com a margem de 0,75, você tem que somar 1,5 nas medidas. Lembra que as margens a gente tem que somar diferente. Para quem for usar industrial, que a margem é meio,
e 1,5 para quem for trabalhar com a margem de 0,75. Essa é a minha dica final, é uma coisa que eu já senti, já tive experiência, tá bom? Porque eu tenho as duas máquinas. Então é isso, por hoje é só. A ideia tá aí, tá lançada, eu falei bastante das cores. Eu sei que o pessoal gosta que eu fale das cores, porque eu sei, eu entendo vocês. Às vezes, gente, eu vou gravar um vídeo, eu demoro mais para escolher o tecido, às vezes, do que escolher o modelo do bloco. Às vezes já escolhi o modelo do bloco, mas aí na hora que parto para os tecidos, às vezes ainda fico na dúvida. Eu sei como que é. Então, por isso que eu acho bacana trazer e falar sobre isso, sobre o jogo de cores também, para mostrar para vocês, para dar ideias para vocês e comentar sobre isso, dar sugestões para que vocês façam aí de acordo com os tecidos que vocês têm em casa. Então é isso. Por hoje é só. Um beijo, até o nosso próximo vídeo e bom patchwork!